Viguier é formado em Teologia pelo Seminário Teológico Escola de Pastores, Niterói, Rio de Janeiro. Graduado em Liderança Avançada pelo Rigai Institute Mid-Pacific, Havaí, Estados Unidos. É autor do livro Ser Homem, um guia prático para a masculinidade cristã, editora Thomas Nelson Brasil. Atua como palestrante em congressos no Brasil sobre plantação de igreja e liderança. É diretor do CTPI e pastor da Igreja Plena em Icaraí, Niterói, a qual lidera desde 1998. Vamos dar as boas-vindas a Fabrine Viguier no palco da conferência. Essa turma de voluntários é sempre surpreendente, porque além de todo o trabalho excelente deles, são membros da Chácara Primavera, eles fazem com muita alegria, e essa alegria é muito contagiante. A gente vê a turma para cima e para baixo, trabalhando, servindo a gente, e isso também faz parte da conferência, ver esse espírito de servo em cada pessoa. Bom, queridos, eu sou uma pessoa privilegiada por fazer parte de um movimento como esse. É uma honra para mim servir a vocês, junto com o CTPI há alguns anos, e junto com os meus amigos da diretoria. Eu tenho aprendido muito sobre a vida pastoral, sobre a dignidade do próprio ministério, através do exemplo de cada colega, e ganho demais também quando eu convivo com aqueles que são avaliados, aqueles que vêm até nós buscando orientação, buscando o centro de treinamento para poderem se situar um pouco melhor nesse processo de plantação de igrejas. É uma honra imensa para mim, estou aqui muito feliz, com uma tarefa muito difícil, que é ministrar algo a colegas. Pregar na igreja já é um desafio. Eu nunca, não me lembro de ter subido ao púlpito da Igreja Plena, onde eu prego há quase 18 anos, seguro, tranquilo, nunca, não me lembro disso. A graduação entre mais tenso e menos tenso, mas nunca sem tensão. E pregar para colegas é muito mais desafiador, são todos muito preparados. Então eu fico aqui num espírito de total dependência de Deus e falo do fundo do coração, acreditando que realmente nessa hora eu só posso contar com a graça dele. Queridos, a gente está falando sobre crescimento de igreja, um crescimento que seja orgânico, que seja intencional, que seja integral. E eu quero compartilhar o texto, um texto da Bíblia que fala de um homem, de um líder que fez renascer na sua nação um caminho de piedade, um caminho de vida com Deus. Um homem que começou a sua vida ministerial, por assim dizer, porque ele tinha um ministério, o ofício real, um dos 3 grandes ofícios do Antigo Testamento. Foi um grande rei que começou a sua vida ministerial muito cedo e teve um reinado longevo, duradouro, marcante, que se tornou um legado não só para outros reis, um referencial para outros reis, mas também um legado de vida para nós cristãos que estamos à frente de uma parte do reino, de um pequeno rebanho desse grande trabalho que é a obra de Deus. Bom, e para isso eu queria acompanhar com vocês um texto bíblico que se encontra no 2º livro de Crônicas, no capítulo 37, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Diz assim a Bíblia: Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi seu pai. E no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele derribaram os altares dos Baalins. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição. Quebrou-os, reduziu-os a pó e os aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão, até Naftali.
por todos os lados, no meio das suas ruínas, tendo derribado os altares, os postes ídolos e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todos os altares do incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Preciso que você se junte a mim numa oração nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos. Jesus, nós cremos que o Senhor está aqui, nós sabemos que o Senhor está aqui, nós percebemos que o Senhor está aqui, e eu te peço agora, Senhor, que tu fiques aqui comigo no momento, nessa tribuna, que o Senhor ponha a sua mão sobre o meu ombro, e que, assim como o Senhor deu virtude àquela mulher que precisou de cura, que o Senhor me dê virtude para pregar, força, unção, para compartilhar algo inspirador para os meus irmãos e para as minhas irmãs. Eu confio na tua graça, nas tuas promessas, e peço para que ao final de cada fala, de cada palestra, de cada irmão que assumir isso aqui, todos digam como tem valido a pena estar nesse lugar, como tem valido a pena estar aqui. Então, Senhor Deus, mova os nossos corações, livra-nos de toda dispersão, distração, e que tenhamos um momento de atenção aqui, Senhor, para que possamos tirar o maior proveito possível de tudo isso. Livra-nos do mal, cerca esse lugar com a tua graça, com a tua bênção, e que em nome de Jesus tenhamos um momento maravilhoso nessa tarde também. Em nome de Jesus, amém. Queridos, um autor que acredito eu, a maioria de nós, se não todos, amamos muito, Charles Spurgeon, disse que uma igreja cresce até o limite de seu pastor. Spurgeon disse que cabe ao pastor buscar sempre o seu aprimoramento, o seu crescimento, o seu desenvolvimento, para não comprometer o avanço da igreja. E todos nós temos ouvido aqui, de diferentes maneiras, através de grandes preletores, grandes pensadores, que a igreja deve experimentar um processo de crescimento, de desenvolvimento. A gente, evidentemente, a índole do CTPI não é buscar o crescimento por si mesmo, não é um amor ao número, não é uma numerolatria, mas é o desejo de ver o evangelho se espalhando pelas cidades, ganhando mais pessoas, transformando a vida de mais famílias, trazendo mais jovens para Cristo, trazendo mais adolescentes para Cristo, trazendo mais solteiros, casados, pessoas de todos os tipos para Cristo. Esse é o desejo, que a igreja cresça para transformar a cidade pelo poder da notícia de que Jesus veio a este mundo para morrer pelos nossos pecados. Então a gente busca o crescimento, mas não pelo crescimento. E queridos, quando eu falo de crescimento, de um crescimento desejado, buscado intencionalmente, eu falo do número de membros. Não há nenhum problema em desejar que a igreja cresça em número. A gente encontra um crescimento explosivo no livro de Atos, alguns momentos grandiosos na história da igreja. Também falo do crescimento da qualidade do processo de discipulado das igrejas, porque a gente tem notado que nem sempre o crescimento das igrejas gera um crescimento da vida espiritual, da espiritualidade das pessoas, porque muitos acreditam que espiritualidade tem a ver com o que acontece em alguns momentos de culto, em alguns atos, como por exemplo, eu sou espiritual quando eu oro, eu sou espiritual quando eu jejuo, eu sou espiritual quando eu estou na igreja, eu sou espiritual quando eu partilho a palavra de Deus com alguém, quando na verdade ser espiritual é ser guiado pelo Espírito Santo, é ser guiado por aquele que nos revela Jesus Cristo, ou seja, não há lugar na vida que não tenha espaço para ser espiritual. Então a espiritualidade mostra, se espalha sobre a vida toda da pessoa, e um crescimento bom de igreja é aquele que a gente cresce também na qualidade desse processo de formação de discípulos. Um grande desafio, sobretudo quando a igreja está provando crescimento, e quando prova um crescimento rápido, porque quando ela cresce rapidamente, a gente fica correndo atrás dos melhores processos para segurar aquela turma, treinar todo mundo, ou pelo menos a maioria, para que não fiquem apenas frequentando a igreja, para que não sejam apenas consumidores de sermão. Também falo de crescimento do impacto na localidade onde a igreja está. A igreja precisa marcar sua presença ali. A igreja precisa mudar a configuração do lugar onde está. Lógico que cada uma igreja na sua própria medida.
A gente às vezes fica achando que o único impacto que tem é o avivamento que aconteceu na Colômbia, avivamentos que aconteceram na Inglaterra, avivamentos que aconteceram, histórias de avivamento que aconteceram nos Estados Unidos, e a gente fica se achando mínimo, pequeno, mas há um impacto em cada família alcançada pelo Evangelho, em cada pessoa, e a gente não pode negar o testemunho de um que diz: porque meu pai se converteu, porque minha mãe se converteu, a nossa vida melhorou. Ela deixou a histeria de lado, ele deixou as amantes, ele deixou os vícios, Cristo entrou no coração dele, ele se arrepende de tudo, perdemos até dinheiro e um pouco de status, mas ganhamos segurança. Papai agora é previsível, a gente sabe quem ele é, a gente sabe que ele vai voltar para casa no mesmo dia. Isso é um impacto social, a gente não pode desconsiderar isso. E evidentemente que uma igreja que cresce nesse impacto também. E nós estamos à frente do rebanho, não é pouca coisa. Nós somos as pessoas postas por Deus em frente a um empreendimento magnífico que é a igreja. E a gente tem uma imensa responsabilidade de buscar o desenvolvimento dessa igreja, o crescimento dessa igreja, o benefício dessa igreja em todo o tempo do nosso ministério. E como disse o Spurgeon, a igreja vai crescer até o limite de seu pastor. E queridos, eu acredito nisso. E acredito que o crescimento da igreja tem uma base. É o homem da igreja. O homem da igreja, ou os homens que estão em frente à igreja, os líderes da igreja precisam crescer, mas crescer de maneira segura, crescer de maneira saudável, porque a gente tem visto uma grande quantidade de igrejas que crescem, mas que não transformam. Eles batizam a malandragem, batizam um jeito, vão assimilando uma série de práticas mundanas e vão dando aquilo tudo uma cara evangélica, nos deixando constrangidos, tendo que explicar o tempo inteiro que nós não somos como eles, ou pedindo a Deus que as pessoas não nos coloquem no mesmo pacote. Igrejas enormes, igrejas imensas, capazes de fazerem movimentos financeiros que nos deixam intimidados para poderem bancar uma série de programas caríssimos. E quando aquele que está à frente da igreja prova em sua vida um crescimento seguro, a igreja vai com certeza acompanhá-lo, vai com certeza segui-lo nesse processo. Eu quero, queridos, ver com vocês o exemplo de Josias, porque aqui nós lemos a história de alguém que cresceu aos olhos do seu povo. Josias era um menininho quando o seu pai Amon morreu, foi neto de um rei horroroso, e quando o pai morre com um reinado breve de 2 anos, a nação ficou de olho, provavelmente na sucessão, no nascimento de um novo período catastrófico, espiritualmente falando, para a nação de Israel. E o ofício do rei era muito importante, porque ele é que determinaria o afrouxamento da lei de Deus, ou mais rigor com a lei de Deus. Alguém que daria ao povo de Deus um caráter piedoso, de acordo com a palavra, ou alguém que deixaria cada um viver de acordo com a sua vida, porque a gente sabe que bom exemplo e mau exemplo começam sempre de cima, sempre de cima. E ele é um homem que por 3 décadas vive em meio ao seu povo, enfrenta muitos desafios, e é enterrado como um homem de Deus, alguém que fez algo muito importante à frente de um povo. E seu exemplo vai nos ajudar a entendermos como acontece um crescimento seguro do homem da igreja, para que a igreja prove o seu próprio crescimento também seguro. A pergunta que eu quero responder, queridos, é essa: como uma igreja pode crescer com segurança à luz da história desse homem chamado Josias? Para essa pergunta eu encontrei 4 respostas muito simples, e a primeira é essa: uma igreja cresce com segurança sempre e quando o seu líder faz o que é certo. Primeira resposta para essa pergunta: uma igreja cresce com segurança, uma igreja cresce com aquele tipo de segurança em que a gente vê os mesmos membros por muitos anos ali, não porque se acomodaram, mas porque amam aquela igreja, querem criar seus filhos ali, querem ver seus netos batizados ali, querem ver seus filhos casando naquele lugar, porque gostam, porque é seguro, porque é um lugar bom. Para que a igreja cresça com segurança, é fundamental que o seu líder faça aquilo que é certo. Vejam comigo os versos 1 e 2. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Queridos, prestem atenção em mim. O caminho ministerial é extremamente perigoso.
É tão perigoso que a gente tem uma cartilha que, quando Paulo diz a Timóteo como deve ser o perfil daquele que aspira à vida pastoral, ele elenca uma série de qualidades morais, não operacionais. Embora haja ali a capacidade do ensino, mas a gente encontra ali um elenco de virtudes que um candidato deve mostrar, olhem para mim, a priori e não a posteriori. Porque o problema hoje, eu acho, é que a gente entrega na mão da pessoa autoridade, poder, ordena, e depois que ordena é difícil desordenar, não tem como catar esse negócio de volta, e a pessoa sai por aí fazendo um monte de coisa sem a menor capacidade, porque a igreja tem deixado provar as qualidades a posteriori. O caminho pastoral é cheio de armadilhas, cheio de armadilhas. A vida do pastor é sui generis. Me permita aqui usar uma comparação que não quer de forma alguma denegrir funções, profissões para enaltecer o pastorado. Mas, queridos, quando um advogado termina seu casamento por uma questão banal, se ele for um bom advogado, ele não perde cliente por causa disso. Muito dificilmente. Estou certo ou estou errado? Vocês lembram disso? Lembram. Lá na igreja, quando eu faço isso, a garotada fica olhando para mim, o que é isso? Novo cacuete do pastor. Quando um médico, perito, resolve, aos 50 anos, dar uma de adolescente, ter namoradinha, se ele continuar sendo um bom cirurgião, um bom clínico, ele não vai perder sua clientela. Diferentemente de nós, que além das habilidades operacionais, precisamos continuar ao longo da vida sustentando as habilidades morais. Uma vez uma pessoa chegou para mim: Fabrício, seu trabalho é moleza, você vem aqui, prega domingo, está tudo resolvido. Ele não me conhecia bem, por isso que falou isso. Aí eu falei para ele: rapaz, o mais difícil não é pregar, embora seja. O mais difícil é sustentar moralmente esse negócio por anos e anos no lugar onde você mora. Isso é o maior peso para mim, é viver no meio dos meus vizinhos, dos meus colegas, por quase 20 anos, e subindo aqui sem a convicção de que eu não estou levando aquilo a sério, com a convicção, de que eu estou levando aquilo a sério. A nossa caminhada é muito arriscada, o caminho pastoral é cheio de armadilhas, armadilhas ligadas ao dinheiro, armadilhas ligadas ao poder e armadilhas ligadas ao sexo, como já dizia o nosso amigo Richard Foster. São armadilhas preparadas, são coisas colocadas na escuridão, na esquina, sem que a gente perceba. São passos que a gente pode dar em falso, que podem deixar a gente mancando para sempre, com uma mácula terrível no ministério. E não faltam exemplos de pessoas, amigos, que começaram bem o ministério, com grande potencial, e que lá pelo meio se perderam completamente. A decisão de fazer o que é certo, como Josias fazia, tem que ser tomada regularmente. Com regularidade, a gente precisa avaliar o nosso interior, para ver se ainda estamos fazendo as coisas certas pelos motivos certos. Muitas coisas podem nos mudar para pior, queridos, ao longo da vida. Muitas coisas podem nos levar a uma piora. Por exemplo, a idade pode nos mudar. A Bíblia diz que a glória do idoso, lá em Provérbios, são o quê? Seus cabelos brancos. A Bíblia diz que a glória do idoso é sua sabedoria. E de fato a sabedoria é um tipo de conhecimento bom, porque faz a vida ficar boa. E a pessoa que adquire sabedoria sabe, entende que é diferente de uma sabedoria que vem do estudo. O conhecimento que vem do estudo está acessível a qualquer um que pode ler o livro ali, entender e dominar uma matéria. Agora, a sabedoria é um conhecimento experimental. A gente sente o conhecimento, a gente sente uma emoção ligada a um pensamento. E antes de uma decisão, a sabedoria entra em ação, movendo as nossas emoções. E a Bíblia diz então que o benefício do tempo na vida de uma pessoa cristã, na vida de uma pessoa de Deus, é a sabedoria que a gente ganha de vida e torna a vida melhor. Mas tem gente que muda para pior. A quantidade de pessoas em nossa igreja pode nos mudar para pior. Se a igreja arrebenta, explode, pode nos levar à arrogância. Eu sou o máximo, só quero ouvir gente que tenha do meu número de membros para cima. Quem tem abaixo não tem nada para me informar, nada para me dizer. E quem não tem igreja que cresce e fica frustrado, pode ficar amargurado, ranzinza, como o Tommy falou ontem à noite. É a pessoa que olha para o crescimento e desconfia de tudo.
sofre de numerofobia, cata defeito em todo mundo. Números podem mexer conosco, a falta de dinheiro pode mexer conosco. Quantos e quantos pastores não ficam angustiados e perdem o foco por causa de dinheiro, pela falta do dinheiro, pelas dificuldades de uma vida sem dinheiro? O excesso de dinheiro também pode mudar a gente para pior. Dinheiro demais, sabe o que pode fazer com a gente? Uma coisa simples, tem muito dinheiro em caixa, eu nem oro mais para saber se eu vou plantar a igreja, só escolho o lugar. Eu não preciso mais gastar aquele tempo de oração, Senhor, tem misericórdia. Quando a gente tem pouco, a gente ora, Senhor, só tem 2. A gente precisa de 4, então ajuda a botar no lugar certo. Quando tem muito, nem ora mais. A oração é varrida, ela funciona como uma cereja decorativa quando a coisa já foi feita. É muito fácil a gente se desviar. Queridos, os nossos desafios conjugais também podem nos mudar muito. Quantos e quantos colegas não assumem um púlpito da igreja, o gabinete pastoral, cheios de problemas conjugais? Cônjuges cuja vida sexual faliu há anos. O apóstolo Paulo ensina que a gente não deve se privar um do outro. Lembra desse texto? Ninguém lembra do texto? Ninguém liga para isso? Só o pessoal de Niterói. O apóstolo Paulo diz que a gente só deve se abster da relação sexual quando há mútuo, o quê? Consentimento. Só não há mútuo consentimento quando tem briga. Aí pune o outro. E ele diz que deve voltar logo para que vocês não caiam na tentação da incontinência. O que Paulo está dizendo é que quanto mais sexo, melhor. Não é? Esse sermão deveria ser feito mais tarde. O que eu quero dizer eu sei que é a única coisa que você vai lembrar de tudo que eu falei. Amor, o pastor falou lá, o Fabrini falou lá, isso. O que eu quero dizer, queridos, é que a vida sexual une ainda mais, num nível muito profundo, o casal. Casais sexualmente felizes são emocionalmente felizes. E muitos colegas assumem esse lugar. Vou fazer um gol de placa depois aqui embaixo. Ontem o Sérgio batizou o chão, Batista, né? Batizou aqui o chão. A mesa. E muitos assumem um púlpito assim. Nossos estudos podem nos mudar para pior. É muito triste quando alguém faz um PhD e no seu sermão você nem ouve o nome Jesus. Cansei de ir a conferências de grandes homens que eu admiro e eu via falando sobre coisas profundas, sobre pensadores que nós amamos, mas raramente eu ouvia o nome Jesus em tudo que se falava. Se tudo foi feito por ele, por meio dele, por que nos sermões de teologia o nome dele quase não é falado? Isso é um sintoma. É um sintoma do seu estudo e provavelmente da sua prática. Nossas famílias podem nos mudar para pior. Nossas denominações podem nos mudar para pior. Nossos cargos eclesiásticos podem nos mudar para pior. Por isso nós precisamos sempre, olhem para mim por favor, nós precisamos sempre perguntar a nós mesmos: eu estou fazendo o que é certo? Eu continuo fazendo o que é certo? Porque a gente entra nessa história sem sentir. A gente entra no esquema sem sentir. A gente se junta com uma série de pessoas que pensam de uma forma diferente daquela original, e todo aquele desejo inicial, toda aquela vibração inicial, em que a gente dizia: eu quero só largar tudo, eu quero ser pastor de tempo integral, para falar de Jesus, é o que eu quero, ajudar as pessoas. E daqui a pouco você percebe que você não faz nem uma coisa nem outra. E aí você percebe: quando foi que isso aconteceu? Quando foi que isso aconteceu? Nós precisamos continuar nos perguntando: eu faço o que é certo? Josias fazia. Segundo, uma igreja cresce com segurança quando o seu líder faz o que é certo perante o Senhor. Isso aqui é importante porque é uma coisa que a gente não percebe muito. Vejam só o que diz o verso 1 e o verso 2. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez ele o que era reto perante quem, queridos? O Senhor.
O pastor precisa fazer o que é certo, mas não só isso, precisa fazer o que é certo pelo motivo certo. Nós temos um caso de gente que fez o que é certo pelo motivo errado. Lá no Novo Testamento, no livro de Atos, no capítulo 5, não precisa ler o texto, vou só citar, você conhece bem. A igreja passava por um momento esplendoroso, foi um início explosivo, e acontece lá no livro de Atos um crescimento espetacular e movimentos espontâneos de generosidade, acima da média. E de repente um casal vendo que as pessoas que davam, que tinham posses, e a gente sabe distinguir na nossa igreja quem tem dinheiro e quem não tem. A gente percebe por uma série de indicativos. Ananias e Safira eram com certeza pessoas vistas como pessoas de posse. E eles estavam vendo duas coisas: que quem dava ganhava status de generoso, e a gente gosta de gente generosa, e quem não dava ficava com um rótulo de gente avarenta. O que eles fazem? Vendem a casa de Búzios. Pegam 30% do vendido e entregam como se fosse 100. E aí o Senhor abre o olho, o Espírito Santo abre os olhos de Pedro. Enquanto a coisa estava acontecendo, Pedro sentado num banquinho desse, no canto da igreja, ele orando, de repente vem a mulher e o Senhor diz: abre o olho, Pedro, tudo mentira. Ela quer ter a fama de generosa, continuando avarenta. E aí a Bíblia relata aquele episódio terrível, impactante na igreja, para eles aprenderem a respeitar o Espírito Santo, alguém que eles não conheciam. E Pedro falou: você não mentiu para o homem, você mentiu para Deus. E as pessoas não entendiam direito quem era Ruá, quem era o Espírito, quem era o sopro de Deus. E agora ele está entrando na história como uma pessoa da Trindade, capaz de selar nos corações das pessoas a realidade da salvação. E as pessoas precisam aprender a se relacionar com alguém. E quando ela mente, Pedro deixa isso claro: você não mentiu para mim, você mentiu para Deus. Ela fez a coisa certa pelo motivo errado. Ela deu dinheiro para a igreja, mas não por ela, não pela igreja, mas por ela e seu marido. Um pastor pode fazer o bem ao próximo, olhem para mim, pode fazer o bem ao próximo pensando em si. Ele pode ser um altruísta egocêntrico. É aquela pessoa que faz o bem para o próximo para se projetar, que pega as causas sociais para se projetar, que se compadece dos outros pensando em si, que está o tempo inteiro manipulando tudo para que ele seja a pessoa mais vista de tudo. Por isso, queridos, que é importante fazer o que era reto, ou fazer o que é reto perante o Senhor, com essa vívida consciência de que o Senhor está vendo todas as coisas, primeiramente em nosso coração. Se você quer que sua igreja cresça, e cresça bem, com segurança, é assim que tem que ser. Sabe por quê? Se a igreja cresce mal, ela vira um monstro que nos engole por dentro, que nos descaracteriza, que nos deforma. E a pior coisa que tem é você olhar para um pastor e perceber nele um lobo. Não combina, é feio. E eu vou dizer, se a gente não cuidar do crescimento interno, pode até ser que a gente consiga o externo. E isso vai gerar para nós um grande problema, até porque a igreja nunca deixará de ter um dono. Quando um pastor faz o que é reto perante o Senhor, ele continua crescendo de maneira segura. Isso mantém vigilante e humilde. E aqui eu quero a sua atenção para uma coisa que eu vou colocar aqui, muito simples, mas que pode ser muito útil. Existe um grande perigo quando um pastor é um homem apenas ético e não santo também. Quero que você entenda isso. É muito perigoso quando um pastor procura ser apenas ético, mas não santo. Eu estou dizendo que é importante fazer o que é reto perante o Senhor. Um pastor que é apenas ético é alguém que só pensa em si e nos outros. Um pastor que é apenas ético é alguém que pensa apenas como o outro interpreta, como o outro enxerga. A preocupação do pastor que é apenas ético e não santo também é totalmente horizontal. Ele se preocupa o tempo inteiro com o que o outro pensa, preocupa o tempo inteiro com aquilo que o outro está vendo. O pastor que é apenas ético costuma ser uma pessoa cheia de orgulho, ego inflado, ninguém pode fazer uma crítica, hipersensível. Sua conduta é a sua deusa. Um pastor que tem apenas ética, que é apenas ético e não santo, ora de si para si mesmo. Lembra de Jesus falando de uma parábola? Dois homens subiram para orar. Um era um fariseu, e esse fariseu orava de si para si mesmo.
E na oração ele começa metralhando as pessoas, dizendo: olha, eu te agradeço porque eu não sou roubador, eu não sou ladrão, não sou adúltero, não sou injusto, não sou como esses homens à minha volta. Pelo contrário, eu jejuo, eu dou dinheiro, eu. A única pessoa que um pastor ético quer glorificar é ele próprio. É ele próprio. Por isso é que é importante fazer as coisas perante o Senhor. Perante o Senhor. O pastor que é apenas ético pensa apenas em si, porém o que é santo, ético e santo é aquele que faz o que é certo perante o Senhor. Josias fazia o que era reto diante de Deus porque ele sabia quem era o seu Deus. A Bíblia diz que ele começou a buscar o Senhor cedo na vida. A Bíblia diz que ele já jovem começa a buscar o Senhor. E evidentemente que essa busca é uma busca pela experiência com Deus, pela vivência com Deus. E ele sabia que esse Deus era digno de louvor, porque era o Deus que lhe dava vida, que era adorado por muitos e muitos anjos. E olhem para mim, queridos, Josias conhecia Deus menos do que nós conhecemos hoje. Josias tinha um conhecimento verdadeiro, sólido de Deus, mas o conhecimento que ele tinha do plano da salvação, a ciência que ele tinha a respeito do amor de Deus era muito menor do que nós temos, porque hoje nós sabemos que Deus foi capaz de mandar seu filho para morrer na cruz em nosso lugar. Josias não sabia disso. Ou seja, se com pouca informação, comparado ao que nós temos hoje, ele vivia perante o Senhor com essa consciência acesa, quanto mais eu e você. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque quando a gente entende o que Deus fez por nós na cruz, isso aqui, queridos, é muito importante. Esse é o crescimento seguro do líder. Quando a gente entende, quando a gente lembra que Jesus, o santo, se sujeitou a viver no útero de uma mulher pecadora, piedosa, mas pecadora. Jesus Cristo cresceu no mundo hostil a ele. O seu estado de humilhação vai do momento da sua concepção até a sua descida ao Hades. Por todo esse período ele sofreu, do berço à sepultura. E vocês imaginem Jesus Cristo discutindo teologia com aqueles fariseus? Vocês imaginam? Ele era o Logos, ele era a teologia encarnada, e os caras discutindo com ele, dizendo: eu penso diferente, eu acho que é de uma outra forma. Quanta paciência! E ele foi absorvendo aquilo tudo, queridos. E o ápice você sabe qual foi? Foi aquele grito que disse: Deus meu, por que me desamparaste? O sentimento de desamparo. O sentimento, Jesus provou naquela cruz algo que ele nunca tinha provado antes e que nunca provará outra vez: o peso da mão do seu Pai. Nunca na história humana, é horrível fazer essa colocação aqui, mas nunca antes na história humana Cristo sentiu aquilo que ele sentiu na cruz: o desamparo, a desaprovação, o peso. É algo que nós nunca vamos entender. Aconteceu uma vez, não vai acontecer outra vez. Foi um sacrifício definitivo. E aí você pensa: ele fez isso por quem? Por mim e por você. Para lembrar dos seus pecados, eu lembro dos meus. Foi por isso que ele morreu. E quando a gente entende o que o Evangelho fez, a gente passa a viver então seguramente perante o Senhor. E aí as nossas obras serão obras de gratidão. Queridos, eu estou dizendo isso porque no CTPI a gente está sempre pedindo para que os pastores preguem sermões de 10 minutos para nos apresentarem o Evangelho. E o resultado tem sido muito desanimador. Os pastores que têm se apresentado, na grande maioria, não apresentam isso, não porque não gostam ou não confiam no Evangelho, porque não sabem o quanto, ou esqueceram o quanto o Evangelho é poderoso para fazer a igreja crescer com segurança. Porque o Evangelho é fundamental para quem está fora entrar. Ninguém entra sem a boa notícia de que Jesus morreu pelos nossos pecados. Você entrega primeiro a má notícia e depois você fala da boa. Então, sem Evangelho não tem crescimento de igreja verdadeiro. Mas o Evangelho não é bom só para quem está fora entrar, é para quem está dentro se manter com segurança. Porque o Evangelho mata o legalismo. Você deixa de pensar que as coisas na sua vida são boas por causa de sua desenvoltura espiritual e lembra que você só é bom porque Cristo foi bom para você. Isso mantém você sarado, sarada. Devemos fazer o que é certo perante o Senhor para evitarmos o moralismo e o legalismo. Terceiro, queridos, penúltimo lugar. Uma igreja cresce com segurança quando o seu líder segue boas referências. Boas referências. Vejam só os textos dos versos 1 e 2.
Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Em todos os caminhos de Davi seu pai, nem para a direita, nem para a esquerda. Como eu já falei, o caminho ministerial é muito perigoso. Sempre que eu compro um móvel lá em casa, a gente vai na loja, escolhe o móvel, e aí na hora de finalizar a compra, endereço para entrega, ponto de referência. É normal, isso acontece em qualquer lugar, menos agora por causa do GPS, mas a verdade é que eu precisei dar bastante referência, para que a pessoa não se perca. Queridos, aqui estamos diante de um rei, Josias, novinho, que não teve tempo nem de amadurecer vendo como um rei funciona. Quando seu pai morreu, ele ainda era muito novinho. O que ele tinha eram histórias, e as referências que ele tinha eram muito ruins. Ele teve 2 antecessores horrorosos. O primeiro foi o seu pai, reinado pequeno, 2 anos. Amon fez o que era mal. Manassés foi seu avô, foi um reinado longevo, grande, 55 anos. A Bíblia diz que Manassés foi tão ruim que a nação, sob o seu cuidado, sob o seu comando, fez coisa pior do que as nações que eles tinham expulsado dali, jebuseus, fariseus, heteus e tudo mais. E Amon conseguiu se tornar ainda pior. Então vejam só, queridos, Josias está debaixo de uma influência incrível, 55 anos do avô, mais 2 anos do pai. É verdade que o avô teve um momento de arrependimento no fim da vida, mas a verdade é que ele teve quase 60 anos de péssimas referências, e a influência desses homens estavam por todos os lugares. Vejam só, não é só a história dos seus antepassados que era ruim, não. Eles eram governantes, e eles com certeza deram forma a nação de Israel, uma forma muito distorcida. Eram reis que deveriam julgar, eram reis que deveriam liderar na palavra do Senhor, mas fizeram o que o Senhor não gostava. Imagina como era o aparato público afetado por tudo isso, como era a prática ética desse povo. Foram quase 60 anos fazendo coisas erradas. Queridos, nós estamos hoje aqui no Brasil desanimados com tudo que está acontecendo, e tudo isso tem vindo à tona por causa de um juiz e alguns procuradores da República, delegados de Polícia Federal, pessoas que estão trabalhando. Mas quem está em mais destaque é esse juiz que resolveu se juntar ao Ministério Público Federal e fazer esse movimento. Nós estamos cansados, exaustos. Nós vivemos num país em que a corrupção é endêmica. Josias encontrou um lugar assim, em que tudo provavelmente era feito no esquema, em que tudo provavelmente era tudo longe da palavra de Deus. E ele não tinha referência próxima para usar, para se pautar, e ele foi buscar uma com quase 300 anos de idade. Ele buscou em Davi a sua referência. Queridos, eu estou caminhando para o final. Ele foi em Davi, usou Davi como régua, como cânon. Ele olhava para Davi e tinha em Davi a sua direção, o seu direcionamento. E gente, vocês devem concordar comigo que Davi foi um magnífico exemplo, não foi? Sim ou não? Foi um magnífico exemplo. E vocês concordam comigo também que ele foi um magnífico anti-exemplo? Sim, foi. Davi nos mostra o que um homem tem de melhor, e Davi nos mostra o que um homem tem de pior. Ele é extraordinário por isso. Davi é aquele homem que a gente quer ser em muitos momentos, e Davi é aquele homem que nos deixa de cabelo em pé. Davi foi misericordioso, generoso, clemente, corajoso, mas também foi dissimulado, irresponsável, adúltero, covarde e assassino. Mas Josias sabia que Davi era um homem de Deus, que Davi era um homem temente a Deus, como eu acredito, como eu amo. Fiz uma série lá na igreja de Davi, foi uma das que trouxe mais alegria ao meu coração falar sobre esse homem. E quando a Bíblia mostra Davi sendo o melhor do ser humano e o pior do ser humano, ele não é só um homem, ele é um rei. E quando Josias olha para reis da sua história, ele olha para um lado, para o outro e diz: eu vou seguir o parâmetro daquele homem, porque ele pode me ajudar com exemplos e anti-exemplos, porque eu posso ser Davi no que há de melhor e no que há de pior. É muito importante, queridos, nós temos referências de pessoas que nós conhecemos bem. A gente admira grandes pregadores, mas com os quais a gente tem pouca convivência. Nós não conhecemos seus ministérios profundamente.
Nós não estamos lado a lado com eles, e alguns desses pastores que nós amamos não têm igreja local, viajam de um lado para o outro, nós não sabemos como é a vida dele no dia a dia. Você ficar na mesma igreja por muito tempo é um grande desafio, porque as pessoas te conhecem e te veem derrapando. Às vezes é o pastor que tem que ter paciência com a igreja, mas às vezes a igreja tem que ter paciência com o sujeito. Vamos tolerar, já está aqui há 10 anos, vamos aguentar aqui esse ano, não está fácil para ele. Vamos aguentar esse sermão aqui. Vamos aguentar. Ele está conosco há bastante tempo. As quedas de Davi foram enormes, mas seus atos de arrependimento foram muito profundos também. Davi era a esperança para Josias, para o que havia de bom, e uma esperança de redenção para os momentos ruins também. Porque Davi não foi enterrado como homem que nos traz vergonha, mas como homem de Deus. Uma igreja cresce com segurança quando o seu líder busca referências próximas, referências de pessoas que ele conhece, de coisas boas e ruins, e como ele lida com suas sombras, com as suas fraquezas. E por último, queridos, terminando a introdução, nós vamos até às 8h30 da noite. Uma igreja cresce em segurança quando o seu líder faz primeiro a obra interna e depois a obra externa do Senhor. Um líder leva a sua igreja, pelo poder do Espírito Santo, ao crescimento seguro, quando em primeiro lugar ele faz a obra interna e em segundo lugar a obra externa do Senhor. Vejam só os versos, acho que só o 3. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados e das imagens de fundição. Queridos, 8º ano do seu reinado, no 8º ano do seu reinado, ele tinha 16 anos de idade. É aquela idade em que você está apontando a vida para a vida adulta, para o período adulto. Aos 16 anos, ele começa a buscar a sua vontade autônoma. Aos 16 anos, ele começa a dar encaminhamento para a vida adulta. E uma das decisões mais básicas que esse rapaz tomou foi: eu vou seguir desde cedo o Deus de Davi, o modelo do Deus de Davi. Eu quero ser um rei para ajudar como Davi foi. Um rei incrível como ele foi. E gente, depois de tudo que Davi fez, continuar sendo amado, e o sujeito era bom mesmo, porque ele era bom. Então vejam só, aos 16 anos ele começa a buscar a Deus. O que vem à tua cabeça quando alguém diz que foi buscar a Deus? O que você tem em mente quando você diz: eu preciso buscar a Deus? Quando você desliga celular, quando você diz: olha, eu vou dar uma sumida aqui de uma tarde, eu vou buscar a Deus. O que você pensa? Oração, devoção, só você e Deus. Você não quer apenas saber quem Deus é, você quer experimentar. A Bíblia diz: provai e vede, um monte de passarinho, que o Senhor é bom. A gente pode provar isso, ninguém precisa nos informar. Nós sentimos que Deus é bom, a gente acorda com essa convicção, a gente se move com isso. A Bíblia diz que ele começa a fazer isso logo cedo, aos 16 anos de idade. Tinha tudo para ser um playboy, tinha tudo para torrar dinheiro da realeza, tinha tudo para se perder, tinha tudo para estalar o dedo e ter aos seus pés todo o conforto, toda a esbanjação, toda a vida de um rei perdulário. Ao invés disso, ele foi buscar a Deus. E queridos, isso durou um tempinho. A Bíblia diz que no 12º ano do seu reinado, aos 20 anos de idade, 4 anos depois, ele começa a fazer a obra de reforma religiosa em Judá. Essa é uma informação muito importante. Passou 4 anos, dos 16 aos 20, buscando a Deus. E somente 4 anos depois, ele começou a sua reforma religiosa. Olha só, a Bíblia é um livro compacto, é um livro grande, mas ele está aqui registrando a história de uma nação. Para você conseguir um verso aqui, é uma obra espetacular. Eu ganhei um verso na Bíblia, parabéns, você ganhou um verso de Bíblia. A biografia dele é bem pequena, e a gente pode passar muito rapidamente por esses trechos aqui, não entendendo o que esse homem fez. Ele está assumindo um reino que faliu espiritualmente.
E lá em Deuteronômio as ameaças foram claras: se vocês me abandonarem, isso. Ele está assumindo um trabalho difícil. Foram 4 anos de um mergulho em Deus, foram 4 anos de um mergulho para dentro, foram 4 anos de preparo, de encorajamento espiritual, foram quase 60 de apostasia, foram quase 60 anos de apostasia oficial. O rei fazia, todo mundo podia fazer. Não é assim que funciona? Se o rei faz, a gente pode fazer. Se o rei não está preocupado, a gente também não vai ficar. Vocês imaginam o que é pegar um reinado assim e dizer o seguinte: eu vou acabar com isso? Foi muito sério. Ele tinha uma reforma religiosa, uma reforma política e social, porque com certeza gente ruim se tornou potestade, assumindo certas posições que não eram benéficas para o povo. Ele tinha que remover gente de lugar para outro, ia contrariar um monte de gente, interesses financeiros, ia desagradar um monte de político, ia fazer uma série de modificações, desalojando gente que tinha se acomodado a viver de qualquer maneira. E a partir daquele momento ele falou: eu não admito nesta terra nenhum tipo de abuso com a palavra de Deus. Foram 4 anos de mergulho. Então Josias, por causa disso, de todo o trabalho que tinha para fazer, deveria buscar a Deus. Josias precisava de muita convicção espiritual. Queridos, olhem para mim, por favor. Para fazer a obra de Deus tem que ter convicção. Lá na igreja, se alguém diz que quer ser pastor, nós lá do grupo e outros pastores lá das outras igrejas, o Davi e o Moisés, que não fazem parte da Plena, mas estão em outros lugares, a gente aperta até o cara pedir para sair. Tem que ser, aperta. Mas não é também fazer só para anjo passar, mas é porque se for errado, vai ser um sofrimento enorme para ele e para os outros. Quando um sujeito diz: eu quero ser pastor, a igreja abre a porta e ele passa direto, vem ele, vem a mulher dele, vem os filhos dele, e depois vem a decepção de todo mundo, e muita gente se perde nesse processo. Já aconteceu com a gente lá na Missão Plena, na Igreja Plena. Foi muita tristeza. Então a gente aperta e diz, pede para sair, aperta, e no final eu falo: olha, ele aguentou, está semi-morto, mas o espírito de Ezequiel lá de 36 vai ressuscitar esse homem, porque ele passou na nossa prova, levou bico na canela, a gente da gengiva para baixo é tudo canela, pode chutar à vontade. Porque a pressão, queridos, que o ministério vai fazer depois é muito pior do que essa de agora. A gente bota debaixo da luz, deixa sem dormir, grita, faz confusão mental, afoga na água, faz esse monte de coisa. Acabei de voltar dos Estados Unidos, fiz um curso na CIA para processo de seleção pastoral. A gente quer plantar uma igreja no Afeganistão, é por isso que a gente está trabalhando dessa forma. Vai mudar a sua vida essa piadinha que eu fiz aqui agora. Josias precisava de muita convicção espiritual. Ele tinha que ouvir aquela voz dizendo: eu te chamei, meu filho, é você o rei. É você o rei. Você vai ser uma figura de transição. Teu avô foi ruim, teu pai foi ruim, mas você não vai ser assim. Eu vou te ajudar. E a gente às vezes sai de um momento de oração assim: amém. Uma semana depois, Jesus, tem certeza? Aí você volta para a oração. Eu, quando me converti numa igreja pentecostal. Vou dar um testemunho aqui. E eu me converti numa igreja bem pentecostal. Foi uma bênção na minha vida. Eu amo a igreja pentecostal, os irmãos. Não tenho raiva de pentecostal. Isso é um grande problema quando a gente setoriza demais. Quem ganha com isso é Satanás. Então eu tenho uma grande gratidão pelas igrejas pentecostais. Tenho grandes amigos, oro com eles. Tenho um grande prazer. Aceito convites também para pregar em igreja pentecostal. E eu tinha um monte de mania que eu desenvolvi. Não vou botar na culpa na igreja não. Eles só me davam espaço para eu criar. E eu criei uma maluquice em que sempre que eu queria alguma coisa muito importante, eu pedia 3 confirmações. Uma do Deus Pai, outra do Deus Filho e outra do Deus Espírito Santo. E isso funcionava. Deus tinha muita paciência. Ele dizia: vai lá, agora é você. Fabrini pediu para você. Aí eu falei: falta o último. Não vou dizer quem é, porque senão eu vou achar que tinha um mais importante que o outro. Vai lá, vai, eu te falei. Quando eu larguei a faculdade, eu estava morrendo de medo. Eu sentei no corredor da faculdade, e eu ouvi o Espírito Santo falar assim, acho que foi ele que falou:
Falei. Eu vou perguntar depois. Foi quem que falou? Qual dos três aí que falou? Só que eu não vou saber para onde eu vou estar olhando, né? Qual dos três? Só no Cristo encarnado. Eu estava lá morrendo de medo na faculdade. Era a segunda melhor universidade do Rio de Janeiro, de Direito. Aí falei, Deus, o que eu faço? Eu ouvi, queridos, no meu coração, uma voz dizendo, levanta. Não foi levanta e anda, levanta e vai embora. Aí eu falei, eu vou, mas eu preciso da segunda. Eu sentado no banquinho, não tinha mais ninguém. Eu falei, vai ser a última vez que eu venho nesse corredor. Aí eu vi, levanta e anda. O duro que a mesma voz, não sabia quem estava falando. Falou, eu sabia que era o segundo, porque ele não mente. Eu falei, pede o segundo, veio o segundo. Aí, queridos, eu do fundo do meu coração, no meu jeito mais doido de ser, eu perguntei, Senhor, por favor, pode ser mais uma? Com a mesma convicção. Levanta e vai embora. Essa convicção é que tem que estar conosco. Quando você estiver revitalizando a igreja e estiver levando pedrada de tudo que é lado, você tem que ouvir aquela voz que diz, eu te coloquei aí. Eu te coloquei aí. Quando você for largar a segurança da igreja mãe, porque você tem sonhos em Deus para plantar uma igreja, você vai enfrentar a pressão de saber que tudo depende de você. Tudo depende de você. Isso é pressão. E por que você não abandona o jogo? Porque vem uma voz mais forte que o medo e diz o seguinte, eu te chamei. É a voz que os mártires ouviram. Josias precisava disso. Mas ele também precisava de clareza mental, porque ele tinha que fazer com planejamento. E o fato dele próprio se envolver no início mostra para todo mundo que a coisa ia ser diferente. No verso 7 a Bíblia diz que ele foi até o final, quando naquela região tudo estava derrubado, ele voltou para casa. Você imagina, estava lá de chapéu, daquele chapéu de engenheiro, já viu quando o político vai para a obra? Vem o rei, e o rei está no meio, e está com um capacete de construção civil, vai lá e leva um tratorzinho e simbolicamente derruba na minha Bíblia está assim, plá, plá é o barulho em hebraico, plá, faz plá, derruba uma coisa, derruba outra, o pessoal, uá, e um monte de gente não gostando daquilo, ele então coordena, chama a pessoa, ele se envolveu, liderou pelo exemplo, mostrou que ele não estava disposto a brincar, e foi contrariando A, B, C e D, ele precisava de clareza mental, não era um impulso, não era empolgação, era uma reforma. Você precisa de clareza mental para revitalizar a sua igreja, para plantar a sua igreja e para preparar pelo menos a sua igreja para que Deus traga o crescimento. Josias precisava de coragem emocional, convicção espiritual, clareza mental e coragem emocional. Olha só, já fiquei estressado à flor da pele. Outro testemunho. E a pressão foi tão grande num determinado momento da minha vida, que se alguém me desse bom dia, eu chorava. Bom dia, meu queixo ficava assim, ó. Estava a flor da pele. Minhas emoções estavam em frangalhos. E aí, pastor? Queria me matar, era só falar assim, será que vai dar? Eu falei, como? Será quem? Aí se a pessoa dissesse assim, vai dar certo, eu perguntava, vai dar certo? Eu virei um pigmeu emocional. A gente perde a coragem por dentro. A gente perde a força por dentro. E as pessoas continuam vendo uma pessoa de pé, mas por dentro está tudo desmontado. Ele precisava de um preenchimento divino. Ele precisava crescer para dentro, para depois crescer para fora. Ele precisava primeiro ver a Deus, para que depois as pessoas vissem o Deus da sua vida, nos seus olhos, nas suas palavras, nas suas decisões, na sua firmeza. Josias, queridos, era um rei existencialmente inexperiente. Era novinho, um rei existencialmente inexperiente, mas era espiritualmente maduro. Espiritualmente maduro. Era um garoto que amava os Beatles e os Rolling Stones. E que tinha postura de adulto, de homem. Botou a mão na massa e disse, eu não vou voltar atrás. Eu vou derrubar tudo. Posso morrer por um atentado público, mas morro fazendo o que é certo perante o Senhor. Concluindo, queridos,
Todos nós queremos ver nossas igrejas crescendo. Todos nós queremos ter a alegria de batizar novas pessoas, queremos ter a alegria de ver o crente desgarrado voltando para a casa do Pai, queremos ter a alegria de ver jovens dizendo: eu quero ser pastor, eu quero estar na obra de Deus, ou eu quero consagrar minha empresa ao Senhor, eu quero consagrar minha vida profissional que começa agora com esse diploma na mão para a glória de Deus, eu quero fazer diferença no mundo para a glória de Deus. Todos nós queremos isso. Uma igreja que cresce, não só em número, mas também em qualidade de discipulado, que cresce também em presença na cidade, no lugar em que nós estamos. Isso é possível, porque isso já aconteceu em muitos momentos da história do mundo por onde a igreja passou. E para que isso aconteça, para que a igreja cresça com segurança, é fundamental que o seu líder faça o que é certo. Se desviar é fácil, desviar é fácil. E se você chegou aqui e percebeu que você está fazendo zigue quando Deus faz zague, aproveita o momento para voltar para casa. Direito, disposto a fazer o que é certo. Mas não somente o que é certo, porque a igreja vai crescer com segurança se você fizer o que é certo na presença do Senhor. Seja ético e seja santo. Seja ético diante dos homens, mas primeiro diante de Deus. E se você for um homem santo, uma mulher santa, as pessoas verão isso na sua ética, no seu comportamento. A igreja sua vai crescer em nome de Jesus, em segurança, quando você seguir boas referências. Davi era um homem que teve tudo de bom e tudo de ruim e serviu para ele como esperança de crescimento, de redenção. E a igreja cresce, queridos, com segurança, quando o seu líder faz primeiro a obra interna e depois a obra externa do Senhor. Amém? Muito obrigado, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Quero que vocês voltem para casa com o coração em Deus, dispostos a fazer a igreja crescer, mas não sem antes ver você crescendo na presença dEle. Amém. Que Deus te abençoe.